Fala galera, tudo bem? Chegou a hora, né? Chegou a hora do início da Euro. Tem, claro, muita expectativa envolvida. Aliás, em primeiro lugar, obrigado a todo mundo mais uma vez aí pelas mensagens, pela divulgação também, por que não? Pelos memes, alguns foram espetaculares ao longo dessas últimas semanas aí, de muitos vídeos aqui para conseguir correr e apresentar essas 24 seleções para Euro. Agora chega a hora do torneio. Então aqui a ideia vai ser muito mais uma passada geral na questão de favoritos, de expectativas, de curiosidades, de projeção até do ponto de vista de mata-mata, de chaveamento, sem ter muita pretensão de querer antecipar. Eu não sou muito de palpite, vocês sabem disso, então não é do meu perfil querer dizer que fulano vai ser campeão, fulano vai cair na primeira fase, não é essa a minha ideia. É muito mais avaliar o que o chaveamento pode prever também quando a gente começa a pensar ali quem vai para cada lado da chave ou quem pode ir para cada lado da chave também. Então, para começar, de uma maneira geral, vamos pelo básico, pelas favoritas. E aí eu acho que não tem muita questão em relação a qual é o grupo das principais favoritas. Se a gente olhar até do ponto de vista de expectativas, de cotações em casas de apostas pelo mundo e tudo, quase sempre o grupo é muito parecido, né? Então a gente vai ver Inglaterra e França geralmente liderando, puxando esse grupo, e a Alemanha pela questão do país sede também. Eu acho que aí tem uma diferenciação que é importante ser feita, né? Acho que por qualidade, a França, e até pelos resultados dos últimos anos, pelas últimas duas Copas, enfim, a França larga como uma grande favorita mesmo. Cada seleção tem a sua particularidade em relação a dúvidas, a problemas, a desconfianças. A França, por exemplo, chegando à Euro, tendo a dúvida em relação à condição física da sua dupla titular de volantes, Tchouaméni e Rabiot. Então, como isso pode impactar, como vai ser uma utilização, por exemplo, de um Kanté, que foi convocado como uma surpresa depois de muito tempo fora da seleção. Mas, para mim, não tem muita dúvida de que França e Inglaterra são grandes favoritas ou carregam esse status. A Inglaterra também. Eu sei que muita gente trata como piada, brinca com a história de é reforço, perdeu o Maguire, mas se a gente pensar que o Maguire é um titular da seleção há muito tempo e que a Inglaterra não trabalhou, não é nem que não tenha, mas a Inglaterra não trabalhou reservas para esse setor. É o setor mais curto da Inglaterra em termos de elenco. Do meio para frente, ninguém duvida que tem muita qualidade. Talvez seja a seleção com maior qualidade em termos de opções de ataque pela temporada europeia que a gente viu. Mas é uma defesa que já é curta de opções. E aí chega, além da questão do Luke Shaw, parado há bastante tempo, qual vai ser a condição dele para ser titular? Não sendo ele, o Trippier tende a ser o titular na esquerda, mas, enfim, o Mark Guehi tende a ser o titular ao lado do Stones. E a Inglaterra perde bastante em duelos pelo alto, em posição física, questões que o Maguire, por mais que seja tratado como uma piada por muita gente, ele poderia oferecer. Então tem uma dúvida em relação a qual é a capacidade defensiva dessa Inglaterra, por mais que tenha muita qualidade ofensiva. Então só aí, eu tô falando de Inglaterra e França que teoricamente lideram, puxam a fila, mas cada uma com a sua preocupação. Eu colocaria Portugal, tá? Eu acho que Portugal tem uma seleção que tem muita qualidade em todos os setores. Para mim, Portugal tá entre as grandes favoritas do torneio. Por mais que seja ainda uma primeira oportunidade da gente visualizar o que vai ser de Portugal com o Roberto Martínez numa grande competição, mas acho que isso também traz uma certa expectativa depois de algumas decepções em relação ao tipo de jogo que Portugal apresentava com o Fernando Santos. Então eu tenho uma expectativa muito grande, porque acho que Portugal tem um meio-campo de muita qualidade, tem muitas opções de banco que podem mudar o andamento, o rumo das partidas. Então eu espero bastante de Portugal. Claro que a questão de favoritismo tem muito a ver com expectativa. Se isso vai se concretizar ou não, é uma outra história. E todo torneio tem uma grande favorita que decepciona. No mínimo uma, né? Para não dizer mais de uma. A Alemanha, eu diria até que em termos de desempenho, de qualidade de jogo, ela larga atrás dessas três que eu citei. Embora seja vista mais como favorita, até porque tem muito do peso da casa, né? A Alemanha não é que ela tenha conseguido mudar muito aquela imagem negativa de desempenhos ruins dos últimos anos. Então, existe uma esperança, eu diria até maior do que a expectativa, é uma esperança por parte do torcedor alemão de que a Alemanha consiga, quem sabe com uma boa estreia, quem sabe com uma boa fase de grupos, virar um pouco essa página e começar a fazer um jogo que possa fluir mais. E qualidade para isso é indiscutível, porque a Alemanha também tem um time muito forte, especialmente quando a gente olha para essas opções de meio de campo. Então com Kroos, com Gundogan, com Wirtz, com Musiala. Esses jogadores especialmente são jogadores que podem fazer o time jogar num nível muito bom. Agora,
vai ser um time capaz de concretizar as chances criadas não tendo exatamente um centroavante? Vai ser necessário optar por um cara tipo um Füllkrug se o Havertz não for esse homem-gol, e acho que nem ele pode ser cobrado para ser um 9, que ele não é exatamente, ele oferece outras características. O tipo de jogo vai fazer a Alemanha ficar cômoda ou desconfortável dentro das partidas, porque é um tipo de jogo que requer que a Alemanha controle as partidas, para não ficar tão vulnerável em contra-ataques e ao mesmo tempo sem ter uma referência na área, sem poder forçar muito a definição das jogadas. Então acho que tudo isso, até um lado psicológico, um lado da questão da relação com o ambiente de estádio, tudo isso vai ser muito importante para ver se a Alemanha pode, enfim, deslanchar dentro do torneio. Qualidade para ser uma das favoritas tem, desempenho recente, e nem tão recente assim, a Alemanha já não tem. Então eu colocaria a Alemanha ali próxima dessas três primeiras que eu citei em termos de favoritismo. A Espanha para muita gente, e em qualquer previsão pelo mundo, quem fecha meio que esse bloco do top 5. E acho que é mais ou menos por aí mesmo. Acho que a Espanha chega não como uma favorita, mas como uma forte candidata. Por ser regularmente uma seleção que, além de ter um tipo de jogo bem definido, por mais que tenha pequenas transformações de uma mudança de um ciclo para o outro, tudo com a troca no comando, tem a questão de uma aposta grande no perfil do Lamine Yamal, tem a expectativa de que o Pedri possa voltar a ser o que foi na Euro passada, quando ele foi um dos grandes jogadores do torneio, e é muito positivo se a Espanha tiver, de fato, o Pedri para contar nesse centro do campo em bom nível. E até pela forma de jogar, por ser um time muito capaz de pressionar, de tirar a posse de bola do adversário, e talvez ser um time mais agressivo pelos lados, embora exista dúvida sobre o nível recente do Morata. O Morata da primeira metade da temporada europeia estava muito bem. O Morata da reta final da temporada europeia estava muito mal. Então qual vai ser esse Morata da Euro? É uma dúvida importante também. Eu diria que a Espanha fecha esse top 5 aí. Não exatamente com status de favorita, mas com status de forte candidata. Não vai ser surpresa nenhuma se a Espanha for bem, se a Espanha chegar longe. Mas também não seria um dos primeiros palpites, digamos, da maioria. E aí, depois desse bloco, né, desses 5, que para mim talvez sejam os que a gente possa considerar numa primeira ou primeira e segunda prateleiras aí, quando a gente olha para as casas de apostas e tudo, a gente começa a ver algumas seleções sendo listadas que eu acho que já geram mais desconfiança. Holanda, Itália, eu tenho desconfiança em relação à Holanda, e nem é só por causa dos vários desfalques importantes das últimas semanas, em especial o Frenkie de Jong. A Itália é a atual campeã, mas ela chega depois de um ciclo também muito conturbado. Acho que a Itália é um time que tem jogadores capazes de fazer com que a seleção tenha um bom desempenho na Euro. Mas não dá para dizer que ela chega à Euro com esse status. Então, a Itália ser campeã da Euro será uma grande surpresa se acontecer. Eu diria que a Croácia talvez seja uma seleção que, até pela regularidade em Copas nos últimos anos, ela gera essa expectativa de, quem sabe, ser uma forte candidata também. Acho que é uma outra que pode ser citada aí logo depois da Espanha como uma possível forte candidata, embora tenha dois fatores aí, né? O fato de, em euros, nunca ter repetido o desempenho que tem tido nessas últimas Copas do Mundo, e o outro, o fato de largar de um grupo extremamente difícil, que é um grupo que tem Itália e Espanha, o grupo mais aguardado, que é esse grupo B, e que já gera um bom desdobramento para daqui a pouco falar um pouco sobre a questão de chaveamento. E aí, quando a gente fala de surpresas, quais podem ser as seleções surpreendentes dessa Euro? Para você, qual é a sensação, qual é a surpresa? Deixa aí, inclusive, nos comentários as prateleiras de vocês. Mas, para mim, se tivesse que apontar uma, a que eu espero bastante, em termos de expectativa, apesar dos desfalques, que gera até uma certa dúvida no ar, mas a Áustria. Eu tenho muita curiosidade para ver o que a Áustria pode fazer nessa Euro. E ao apontar a Áustria como possível surpresa, eu não estou dizendo que a Áustria vai ser campeã da Euro. Eu estou dizendo que não vai ser uma surpresa se a Áustria chegar às quartas, por exemplo. E acho até que é algo que o encaminhamento em termos de chave permite pensar. Mais do que isso, talvez seja uma grande surpresa mesmo. Agora, eu vejo a Áustria como uma seleção que tende a gerar alguns dos enfrentamentos mais interessantes da primeira fase. Pela capacidade física, pela intensidade, pelo que se propõe a fazer, pelo estilo de jogo do Ralf Rangnick. Ela vai conseguir, por exemplo, deixar a França desconfortável em termos de forçar erros, roubar bolas, jogar com essas transições muito fortes. Por outro lado, ela vai conseguir ser sólida o bastante para não sofrer nas costas contra um time que tem ameaça em profundidade de um Mbappé, por exemplo. França e Áustria, para mim, é um dos grandes jogos da primeira fase dessa Euro. O duelo contra a Holanda. A Holanda, não só por ter perdido jogadores recentemente, mas até pelo que já era, mesmo quando contava ainda com Frenkie de Jong e tudo. A Áustria pode ser uma seleção para gerar muitos problemas para uma saída de bola, por exemplo, da Holanda, para gerar roubadas de bola que podem gerar gols, para gerar aqueles jogos de times em marchas diferentes. Enquanto um está tentando administrar, está querendo trabalhar a bola, o outro quer morder, roubar, acelerar, que é o jogo da Áustria. Eu tenho muita expectativa para ver o que essa Áustria pode fazer dentro do torneio. Vai ser uma decepção para mim se a Áustria cair, por exemplo, na primeira fase. Eu diria até que a Áustria pode perfeitamente, e não vai ser nenhuma surpresa para mim, se a Áustria brigar
para ser uma segunda colocada do grupo, ficando à frente da Holanda. Para mim seria algo até normal. É claro que essas expectativas podem ser completamente frustradas dentro do torneio, mas se tivesse que apostar uma equipe para pensar como sensação, a minha expectativa seria em cima da Áustria, por mais que, como eu falei lá no vídeo da apresentação da Áustria, tenha sido uma Áustria que perdeu jogadores muito importantes, né? Schlager, goleiro titular, Alaba, referência e zagueiro titular, Schlager, volante titular, todos jogadores importantes dessa espinha dorsal. Ainda assim, pelo estilo de jogo, acho que pode ser uma seleção legal de acompanhar dentro dessa Euro. E aí, seleções que eu tenho curiosidade, que é diferente de apontar como uma potencial surpresa, porque curiosidade pode afetar diferentes níveis, né? A questão de ser surpresa, por exemplo, eu espero que a Áustria consiga competir bem, mesmo contra as favoritas. É a expectativa que eu tenho, que ela possa dar trabalho, que ela possa ser uma seleção chata, ainda que eventualmente sofra com bolas em profundidade contra a França, por exemplo. Tudo isso pode acontecer, mas eu espero isso da Áustria. Agora, tem um outro grupinho de seleções aí que eu tenho curiosidade para ver dentro da Euro. E aí essa curiosidade pode ser curiosidade para ver se passa de fase, curiosidade para ver se joga bem, curiosidade para ver se, quem sabe, causa alguma surpresa dentro do torneio, curiosidade para ver alguns garotos que fazem parte do time. Então, para citar algumas, tenho curiosidade pelo estilo de jogo que se propõe a fazer, para ver se a Hungria vai competir bem, como competiu, não só nas eliminatórias, mas se a gente olhar para a última Euro, a Hungria fez uma ótima fase de grupos da Euro, se a gente pensar que era o grupo mais difícil que tinha, e a Hungria vendeu caro nos 3 jogos contra 3 gigantes. Será que a Hungria dessa vez, um grupo que ainda é muito equilibrado, e que tem a dona da casa, que é a Alemanha, mas será que a Hungria dessa vez consegue pensar em passar, consegue fazer o futebol que se propõe a fazer e que agradou ao ver nas eliminatórias? Tenho curiosidade para ver a Hungria. Tenho curiosidade, por exemplo, para ver a Eslovênia, que é em tese a seleção mais fraca do grupo da Inglaterra. A Eslovênia é, teoricamente, aquela carta fora do baralho num grupo que tem Inglaterra, Dinamarca e Sérvia como forças. E Dinamarca e Sérvia são seleções mais fortes mesmo que a Eslovênia. Só que são seleções que chegam com algumas dúvidas, né? A Sérvia com alguns problemas defensivos, a Dinamarca com o envelhecimento de algumas peças importantes que já não tiveram tanta minutagem nessa temporada, as duas vindo de decepções na Copa de 2022. A tendência, o normal, é que Sérvia e Dinamarca briguem pela segunda posição no grupo e eventualmente que as duas passem até. Mas eu tenho curiosidade para ver como a Eslovênia pode competir sendo uma seleção de um contra-ataque e que tem no gol o Oblak e no ataque Ilicic e Šeško, que são 2 jogadores que podem se complementar, são 2 jogadores que podem incomodar dentro desses cenários de contra-ataques, de transições rápidas, de ataque às costas dos adversários. Tô curioso para ver se a Eslovênia pode fazer uma boa Euro no sentido de competir bem. Se passar de fase, melhor ainda, vai ter sido algo espetacular, porque seria difícil projetar algo além de oitavas para a Eslovênia. Mas eu tenho curiosidade para ver o que a Eslovênia pode fazer dentro desse grupo, sabendo que ela vai entrar como patinho feio, né? Vai ser azarão de todos os jogos, teoricamente, a Eslovênia. Mas eu tenho curiosidade para ver como vai competir. Da mesma forma, tenho curiosidade para ver como a Turquia vai competir. Vai ser um time extremamente vulnerável por se lançar para o ataque? Vai ser um time que vai sofrer, pode sofrer muitos gols, como sofreu, por exemplo, da Áustria no amistoso em março, quando tomou 6-1, num jogo em que acabou ficando muito vulnerável, porque é um time que solta os laterais, é um time que pode ter basicamente 4 atacantes circulando, mais um Çalhanoğlu sendo um armador. Por ter jogadores jovens como Kenan Yildiz, como Arda Güler, será que essa Turquia pode potencializar essas peças e ser um time equilibrado para competir melhor, ou vai ser aquele time que vai gerar entretenimento do ponto de vista de fazer jogos mais descontrolados e aí o que vier veio? Ela está num grupo que não é um grupo fácil, mas é um grupo que permite pensar numa segunda posição. Tem Portugal como claro favorito do grupo F, mas a Turquia está ali, junto com a Tchequia, junto com a Geórgia, que é uma outra seleção que é uma atração por si só, por conta de ser uma estreante e tudo. E uma outra seleção que eu tenho curiosidade para fechar esse grupo aí das curiosidades, das seleções as quais eu quero ver, assim, quero ver todas, na verdade, mas que eu tenho alguma curiosidade, é a Ucrânia. Por todo o contexto envolvendo o país, mas por toda essa mescla de gerações, por ser um time que pode funcionar em contra-ataques, por ser um time que tem qualidade para acelerar e qualidade em diversos setores do campo para tentar incomodar. E quem sabe passar num grupo que abre muito essa possibilidade, né? Um grupo que tem a Bélgica, um grupo como favorita, e a Ucrânia, teoricamente, vem logo atrás, porque Romênia e Eslováquia são seleções, em tese, inferiores à seleção da Ucrânia. Então, acho que a Ucrânia não passar de fase vai ser uma grande decepção, mesmo com todo esse contexto envolvendo o país. Agora, a partir daí, o que vier vai depender de cruzamento. E acho que a Ucrânia pode gerar
alguns bons jogos, alguns bons destaques individuais. Aliás, falei rapidamente da Bélgica. A Bélgica eu acabei nem citando, né? A Bélgica é uma seleção que ela não tá na prateleira das favoritas, ela não tá na prateleira daquelas seleções que entram como fortes candidatas. Ela também não pode ser apontada como uma surpresa, porque ela é uma seleção que se estabeleceu na última década sempre entre as seleções fortes, mas ela não deixa de gerar curiosidade, porque ela tem uma transição de jeito de jogar, um princípio de transição de geração também, ainda que com referências da geração anterior. Não deixa de ser uma seleção que gera curiosidade para ver se pode fazer um bom papel, até porque o chaveamento pode gerar um encaminhamento interessante para a Bélgica. Só que ela precisa cumprir com o seu favoritismo dentro do grupo, de ser a primeira colocada indiscutível dentro de um grupo em que ela é a favorita indiscutível. Se vai confirmar isso ou não é outra história. Então, assim, passados um pouco desses tópicos de distribuição de algumas das seleções, é claro que vocês podem citar outras que vocês têm curiosidade e tudo, eu acho interessante falar de chaveamento. Então aí eu vou colocar o chaveamento da Euro. Por quê? Porque é bom lembrar que a gente está no torneio que tem classificação de terceiros colocados para a próxima fase, o que sempre dá uma bagunçada porque você tem diferentes composições possíveis. Então, seleções podem ir para um lado ou para o outro da chave, pode mudar completamente. Mas o que é importante a gente pensar é, quando todo mundo faz projeção, fala, para você qual vai ser a final, para você qual vai ser a semi. É importante olhar chaveamento porque se tiver uma lógica, embora esse tipo de torneio sempre fuja muito da lógica, sempre tem alguma coisa que foge da lógica na fase de grupos, né? Mas enfim, a gente começa a fazer aquelas projeções. Tais seleções se enfrentam quando e tudo. E aí se a gente começar a pensar, o que é fundamental pensar? Se a gente olhar para os dois lados da chave, a gente vai pensar que os primeiros colocados dos grupos A, B e F estão de um lado. Os primeiros colocados dos grupos C, D e E estão do outro. O que isso pode representar? Isso pode representar, por exemplo, a Alemanha ficando em primeiro lugar do seu grupo, em tese a lógica, ela vai estar no mesmo lado da chave que Portugal, por exemplo. Pode ser uma eventual semifinal de Euro, uma Alemanha e Portugal. Mas a gente precisa pensar que o primeiro colocado do grupo B, que é o grupo da morte, o grupo mais difícil, o grupo de Espanha, Croácia e Itália, além da Albânia. Então quem vai sair como primeiro desse grupo? Vai ser a Espanha, por exemplo? Em tese a Espanha é favorita a isso, mas não me surpreenderia ver a Croácia como primeiro lugar desse grupo. Também não dá para descartar a Itália. Então assim, se a Espanha passa como primeiro lugar desse grupo, a gente já está começando a projetar uma possibilidade de um Espanha e Alemanha, por exemplo, nas quartas. É uma possibilidade. Já é um confronto muito pesado, um Espanha e Alemanha numa eventual fase de quartas de final. Claro, isso é só uma projeção, não estou falando que vai acontecer, nem querendo cravar nada, é só projeção em cima de chaveamento. E da mesma forma, Portugal poderia pegar ali do outro lado, nas quartas, quem tiver saído como segundo lugar do grupo da França. Que pode ser até eventualmente ser a França, se acontecer algum tipo de surpresa, mas pode ser uma Áustria, como eu citei, que eu tenho expectativa. Então pode ser um Portugal e Áustria, um Portugal e Holanda nas quartas, ainda nessa chave de Alemanha e Espanha. Por isso que eu falava lá no início, assim, o que é para a Áustria ser a surpresa da competição? Talvez chegar nas quartas, enfrentar Portugal. Talvez passar em segundo no grupo da França, ganhar o seu jogo contra o segundo colocado dentro dessa chave, um segundo colocado de outro grupo, que no caso é o grupo E, que seria, por exemplo, pegar o segundo colocado do grupo da Bélgica, que pode ser a Ucrânia, aí tem um Áustria e Ucrânia nas oitavas, que tende a ser um jogo, se for esse, né, claro, aí já é viagem total, mas seria um jogo possivelmente bem equilibrado e tal, mas enfim, essa seleção que poderia chegar até as quartas para talvez parar diante de Portugal, que seria a favorita dentro de qualquer um desses cenários de confrontos. E aí pensar numa semifinal que pode vir a ter, por exemplo, Portugal contra a Espanha ou a Alemanha. Esse é um lado da chave. Da mesma forma, o outro lado da chave, o lado que tem os primeiros de grupos C, D e E. Porque aí a gente está falando da possibilidade de vamos supor que a França passa em primeiro lugar do grupo dela, que é o grupo D. A França pode pegar nas quartas uma Bélgica, por exemplo. É uma possibilidade. A França pegar uma Bélgica nas quartas, se a Bélgica tivesse sido a primeira colocada do seu grupo, e aí é um confronto importante também, um confronto que foi semifinal de Copa do Mundo, né? E pode acontecer. Da mesma forma que a gente pode ter uma Inglaterra se confirmar a primeira posição dentro do seu grupo, confirmando o seu favoritismo, ela pode ter nas quartas, aí entra algo importante, que é o segundo colocado do grupo B, né? O grupo que pode ter Espanha, Croácia, Itália. Então a gente está falando aí de uma seleção, uma dessas, podendo entrar no caminho da Inglaterra nas quartas, se acontecer, um Inglaterra e Itália, um Inglaterra e Croácia
nas quartas também. Então é um lado da chave que pode ter uma semifinal com, por exemplo, França contra a Inglaterra, França contra a Croácia, França contra a Itália. Então são essas as distribuições possíveis, tentando achar alguma lógica, sabendo que a fase de grupo sempre reserva surpresas, sempre reserva classificações em ordens diferentes das esperadas e que ainda tem a questão da composição dos terceiros colocados, o que pode jogar terceiro colocado para um lado ou para o outro, que pode dificultar eventualmente algum desses cruzamentos. Porque, por exemplo, um terceiro colocado do grupo da Espanha, que vai ser Espanha, Itália ou Croácia provavelmente, é um terceiro colocado que pode dificultar a vida de qualquer um, inclusive os que tiverem se classificado como primeiro colocado dos seus grupos. Então, assim, tudo isso é muito possível, né? E até por isso é completamente viagem começar a falar sobre chaveamento. Mas não deixa de ser interessante porque a gente começa a ter alguma visualização, mesmo que num campo muito teórico, de como podem se desenhar as fases mais avançadas do torneio. Por enquanto, evidentemente, é tudo muita especulação e expectativa. Mas é claro que num dia de abertura do torneio é a hora exatamente disso mesmo, de falar sobre expectativas, de seleções que entram badaladas, de seleções que entram com um pouco dessa questão do pode surpreender, ficar de olho e tudo, e era esse o papel do vídeo de hoje. O espaço está aberto para vocês aí embaixo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.